Olá, eu sou a Paola Lima, eu sou coach de emagrecimento consciente. Eu quero falar para você um pouquinho sobre como eu consegui emagrecer mais de 20 quilos, tá? A partir da mudança da minha mentalidade, a partir do autoconhecimento. Então foi assim, primeiro, eu não me enxergava gorda, não era um foco para mim, não era um propósito para mim emagrecer. Então, eu estava, sim, focada em desenvolver a minha mentalidade para que eu saísse da mentalidade de escassez para uma mentalidade de prosperidade, de abundância. Então, eu fiz fiz vários treinamentos financeiros, no qual o foco era desenvolvimento da mentalidade de pobreza para a mentalidade de riqueza, certo? Então, conforme eu fui fazendo esses treinamentos, eu descobri um sabotador do emagrecimento, que hoje, né, eu entendo que era um sabotador, que era a perda do meu propósito de vida. Eu trabalhava bastante, eu ganhava meu dinheiro, me sustentava, né, vivia e tal, só que eu não fazia sentido para mim o meu trabalho. Não era aquilo que eu desejava fazer, eu não via sentido, não via propósito, meu coração não ficava quentinho, eu costumo dizer. Então, assim, conforme eu fui estudando a mentalidade para desenvolver a mentalidade próspera, eu fui entendendo que o que faltava para mim era alinhar os meus talentos com o meu propósito de vida, que precisava ajudar pessoas de alguma forma que estivesse alinhada com o meu propósito de vida. Só que eu não sabia qual era o meu propósito de vida. E eu fui entender tudo isso durante os treinamentos de mudança de mentalidade para financeiro, focado no financeiro. Então, dentro desses treinamentos, uma das propostas era fazer renda extra. Então, eu fui em busca de renda extra. E aí eu encontrei produtos para nutrição. E aí, então, fui comercializar produtos para nutrição. E, consequentemente, só que eu já tinha emagrecido. Eu estava com mais de 20 quilos. E aí eu emagreci uns 6, 7 quilos só nesse período no qual eu estava focada no desenvolvimento da mentalidade de prosperidade, no financeiro. Depois, quando eu comecei a usar os produtos, que eu comecei a mudar a minha mentalidade, eu comecei a comercializar os produtos, e eu vi que as meninas compravam os produtos, só que elas não consumiam, e elas não emagreciam, e eu não entendia por que aquilo acontecia. E eu fui estudar, foi quando o coach de emagrecimento consciente apareceu na minha vida, quando eu descobri essa formação. E aí eu fui entender tudo o que estava acontecendo. Eu comecei a emagrecer, eu não percebi que eu tinha emagrecido. Primeiro, não percebi que eu tinha emagrecido porque não era o meu foco. E eu não me via gorda, porque o meio com o qual eu convivia, as pessoas predominantemente estavam acima do peso, a maioria estava acima do peso. Então, era normal para mim estar acima do peso, era normal me alimentar de forma errada, era normal não fazer atividade física. Então, tudo isso eu não pensava em nada disso, em qualidade de vida, saúde, bem-estar, nada disso, certo? Só que quando eu comecei, eu não posso dizer para você que o meu emagrecimento deve-se somente pela mudança da minha mentalidade, somente pela minha nutrição, somente pela mudança de hábitos de alimentares, somente pela mudança de hábitos de atividade física que eu comecei a fazer e eu não fazia. Não posso dizer que é um ou outro, ou somente um desses. Não, porque eu entendi que o emagrecimento é muito mais do que só atividade física ou só alimentação. É sim a mudança de mentalidade, mas tudo precisa estar junto, tudo precisa estar unido. E foi isso que aconteceu comigo. Eu estava mudando a minha mentalidade, descobri, sem saber, identifiquei um sabotador e quebrei esse sabotador, que era a perda de um propósito, a perda presente, que era a perda do meu propósito profissional. Eu não estava me encontrando profissionalmente, entendeu? E aí eu identifiquei e consegui, só que isso eu ainda não sabia o que eu estava fazendo. Eu não entendia o que era, né? Que era um sabotador do emagrecimento. Eu fui entender isso depois que eu emagreci 7 quilos fazendo o autoconhecimento.
Olha que interessante. Então, eu olhei para dentro de mim, identifiquei que eu precisava, entendi que eu precisava de um propósito, eu precisava alinhar os meus talentos para ajudar pessoas, e aí veio tudo veio ao mesmo tempo. Veio os produtos para nutrição, a comercialização desses produtos, em seguida veio o coaching, né? O emagrecimento consciente. E foi aí, a partir daí que eu conto, então. Eu conto o meu emagrecimento com o processo de coaching pelo qual eu passei, eu fiz comigo, a partir da minha formação, que dentro da minha formação quem está acima do peso faz, né? Então eu fiz e eu conto mais de 12 quilos em menos de 3 meses. Porque um processo de coaching de emagrecimento consciente, ele tem que ter no mínimo 10 sessões. Então são 10 semanas. Durante 10 semanas eu fiz o processo, eu emagreci, eu mudei a minha mentalidade e eu venho mantido desde janeiro. Em janeiro eu atingi o meu peso ideal e ainda estou modelando o meu corpo para chegar no corpo ideal. Eu cheguei no meu peso ideal, estou modelando para chegar no meu corpo ideal, certo? Então, assim, tudo isso eu estou te contando para você ver que o emagrecimento não é só você se restringir na alimentação. Muito pelo contrário, se você faz uma dieta como eu fiz antes de eu não identificar que eu estava acima do peso, em outras fases da minha vida, em outras épocas da minha vida, bem antes, eu cheguei a fazer um emagrecimento, emagreci super rápido e engordei tão rápido quanto. Por quê? Porque eu mudei a alimentação, o meu comportamento provisoriamente em prol de um objetivo, mas eu não mudei a minha mentalidade. E aí eu estava com o corpo magramente gorda. Voltei a engordar. Talvez isso já tenha acontecido com você, certo? Então, o emagrecimento não é só atividade física, não é só alimentação, mas também não é só mudança de mentalidade. É um conjunto. Você precisa entender, se conhecer, porque você se conhecendo, você vai conseguir identificar quais são os sabotadores do seu emagrecimento que estão interferindo com que você consiga emagrecer e manter-se com o seu corpo. Talvez você consiga emagrecer, mas volte a engordar, como aconteceu comigo em outra época, certo? Então, assim, emagrecimento também, segundo o Dr. Lair Ribeiro, é alimentação, é atividade física, é mentalidade, é espiritualidade, é contexto ambiental, é tudo interligado. Não é só uma coisa ou só outra, tá? Então, eu vou pedir para você imaginar o seguinte. Imagina que você está com o seu corpo atual e você dormiu com o seu corpo e a sua mentalidade. Você dormiu hoje e amanhã você acordou com o seu corpo desejado, com o seu peso ideal. Imagina. Só que a sua mente é a mesma de agora. Por quanto tempo você acredita que você consegue se manter com esse corpo? Já pensou nisso? Agora, se você mudar a tua mentalidade, você vai manter. Por isso, torna-se um emagrecimento definitivo. Porque é um emagrecimento consciente. Você vai estar consciente das suas atitudes, você vai estar consciente dos seus pensamentos, você vai estar consciente do que esses pensamentos estão te levando, para quais sentimentos. Você vai estar consciente do que fazer, de como lidar com esses sentimentos, que vão desencadear um certo comportamento que vai ser realizado repetidas vezes e vai se tornar um hábito, ok? Então, assim, contei para você um pouquinho da minha história, para você entender. O emagrecimento não é só atividade física, não é só alimentação, não é só mudança de mentalidade, é um conjunto. E no desafio 30 dias, a gente dá o primeiro passo, que é despertar a sua mentalidade, despertar a sua mente rumo ao emagrecimento definitivo. Então, não é um processo de coaching, mas é um desafio de 30 dias, é um processo no qual eu vou utilizar técnicas e ferramentas de coaching, fundamentadas no coaching, fundamentadas na neurociência e na programação neurolinguística, para despertar a sua mentalidade, com foco no teu emagrecimento. Então, espero que você tenha entendido como que funciona, como que foi para mim. Eu eliminei num total mais de 20 quilos, só que do processo, tenha bem claro isso, do processo, a partir de que eu fiz o processo de coaching, eu eliminei
em torno de 1 quilo, 1,5 quilo por semana. Foram 12 quilos, mais ou menos, mais de 12 quilos em menos de 3 meses, tá bom? Então, se fez sentido para você o que eu falei, se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo, está aqui na descrição do vídeo, todos os meus contatos e tem inclusive o meu WhatsApp. Se você se interessou e quer dar o seu primeiro passo rumo ao emagrecimento definitivo a partir desse desafio, clica no link, entre em contato comigo, esse link vai te direcionar para o meu WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Então, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.